Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Olha pro de volta! Hoje, sexta-feira, aula de geografia. Estão animados para o fim de semana? Que bom! Isso mesmo. Vamos aproveitar, dar uma descansada, retomar ou colocar as atividades em dias. Lembrando que todas as necessidades que vocês tiverem, vocês devem chamar a prof, tá bom? Ninguém é para ficar com dúvida em casa. Qualquer coisa, vocês têm o número da Pro, pode dar uma ligadinha, chama lá a Pro no WhatsApp, tá bom? Combinado? Ótimo. Vamos lá. Então, nós vamos iniciar também a nossa nova unidade de geografia. Hoje nós vamos iniciar a unidade número 4, que fala sobre o bairro. Olha só, aqui nós temos a página. Desculpa. Aqui é 20. Página 20, é isso? Página 20. E eu quero que vocês coloquem a data de hoje, tá bom? Coloquem aí dia 17 de julho. Então, olha só, aqui nós estamos vendo a figura de um bairro. Um bairro, geralmente, ele faz parte, ele é uma parte do município. O município, que é a cidade, ele é formado por vários bairros. E aqui nós estamos vendo, geralmente a gente até viu nas atividades anteriores de geografia, que existem os bairros comerciais, lembra onde tem vários comércios? A gente viu que existem bairros residenciais, onde que tem as residências, as casas, e a gente viu os bairros industriais, onde tem as indústrias, as fábricas. Então, aqui hoje, nós vamos falar do bairro, tá vendo? Ó, um bairro é esse conjunto de casas, ó. Pode ser bairro de comércio, bairro de casas, de moradias, né? Ou bairro de fábricas. Aqui nós estamos vendo um bairro de moradias, de casas, ok? Os bairros, eles refletem o modo de vida das pessoas. Vocês já pensaram sobre isso? Então, olha só, a cultura do bairro. Os bairros, normalmente, eles demonstram as características dos seus moradores. No nosso país, existem muitas pessoas que vieram de lugares e que fundaram os bairros que lembraram seus países, seus estados ou mesmo grupos culturalmente coesos, como comunidades negras, indígenas ou algo que existe nos lugares de origem que eles vieram, mantendo as características marcantes da cultura desses povos. Essas características podem ser observadas nos tipos de construção, na arquitetura dos estabelecimentos comerciais, no restaurante, nas próprias pessoas e nas festas tradicionais. Deixa eu falar aqui o que está querendo dizer esse texto. Esse texto está falando assim: a cultura do bairro, por exemplo, as primeiras pessoas que moram, que vêm para esse bairro, elas conseguem dar uma cara para o bairro. Por exemplo, de onde que essa pessoa veio? Ela veio do Japão? Então, esse bairro, ele vai lembrar muito a cultura japonesa, as construções das casas. Por exemplo, lá na Bahia, a Bahia foi dos primeiros estados que os portugueses chegaram, né, quando eles vieram e eles descobriram o Brasil. Então, muitos lugares na Bahia, as construções são construções que lembram a Europa, né? Então, como eles vieram lá de Portugal, que fica na Europa, toda a construção feita naquele local lembra a tradição daquele povo que chegou primeiro. Então, é assim, os bairros que a gente mora, eles lembram a cultura dos primeiros que chegaram, tá? Por exemplo, aqui em Maringá, nós temos o centro italiano, não é? E tem muitas pessoas que moram naquela região que são descendentes de italianos, né? Então, muitas construções lembram as mesmas construções feitas na Itália. Então, o povo que vai chegando e vai começando a morar no bairro, ele dá a cara para o bairro conforme a cultura dele. Ali está falando sobre a comunidade negra e indígenas. Quando os africanos vieram para o Brasil, né, os africanos eles vieram para o Brasil não para ser livre como nós somos hoje. Aconteceu muita coisa triste naquela época. E aonde eles moravam era muito parecido com o que eles tinham na África. Então, aí
eles trouxeram a cultura deles. E essa cultura, ela não só se estende para o jeito da roupa, o jeito da casa, até na alimentação, nas músicas. E também a cultura indígena, por exemplo, né? Os indígenas, eles têm uma cultura bastante diferente da nossa e o local onde ele mora vai lembrar muito da cultura deles. A gente, em Maringá, nós temos comunidade indígena. E a gente anda na rua, eles são muito parecidos, eles continuam fazendo trabalho de artesão, vendendo cestos, né, nos semáforos. Então, todo o povo que tem uma cultura e quando ele chega num local, ele estabelece a cultura dele. E aí as pessoas que vão morando por ali, geralmente é da mesma cultura dele também. E aí a casa vai ser parecida com a casa que ele morava antigamente. É, os costumes, as festas tradicionais vão ser parecidas com as festas lá da onde ele veio, do país que ele veio, tá bom? Ó, conheça aqui, vamos lá, alguns lugares que foram influenciados por povos vindos de outros países e que mantiveram as características dos países de origem. Então, as pessoas vieram para o Brasil, mas o local onde elas estão tem muita característica de onde ela veio. Quer ver? Olha aqui, ó. Pemerode é um município do estado de Santa Catarina, no Brasil. E ele é conhecido por ser a cidade mais alemã do Brasil. Tá vendo essas casas? Olha só, os tipinhos da janela. Então, essa comunidade o pessoal veio lá da Alemanha. Então, quando eles vieram para essa cidade, para Pomerode, todas as casas, a cultura deles foi sendo estabelecida pela cultura alemã. Então, eles trouxeram com eles a cultura deles. Tá vendo que legal? Vamos ver a próxima? Ó, o bairro do Pomerode em 1863. Tá vendo aqui, ó? Aqui era como quando eles chegaram, ó. E aí, ela foi colonizada, as primeiras pessoas que chegaram foram os imigrantes vindo da Alemanha. Então, olha como que era Pomerode no início, ó, quando os alemães começaram a chegar. Pomerode é uma cidade encantadora. Ela é considerada a cidade mais alemã do Brasil. Dá para notar isso não só pelos traços da população da cidade, mas também pela sua arquitetura. Olha lá o tipinho da casa, ó. Ó o pessoal, os alemães. Tem um rostinho muito alemão mesmo. Recife é um município do estado de Pernambuco, no Brasil. A sua arquitetura é marcada pela influência holandesa. Olha os tipos de casas que foram construídas aqui, ó, em Recife. São casas que são parecidas com as casas na Holanda. Porque quem chegou para morar aqui, os primeiros imigrantes, as primeiras pessoas a morarem em Recife, foram as pessoas que vieram da Holanda. Olha só que bacana. O bairro de Recife surgiu na primeira metade do século XVI. O ponto de origem da povoação foi um porto construído para escoar o pau-brasil e outros produtos da atividade agroaçucareira de Olinda. Então, Recife fala de porto porque fica próximo do mar, né? Então, as cidades que ficam próximo de porto é perto do mar. Aí ele fala que a população escoava o pau-brasil. Eles levavam a madeira, que era uma madeira muito preciosa que tinha no Brasil, e eles levavam essa madeira para a Europa para fazer diversas coisas, móveis, casas, tá? Olha só, aqui Recife, bem no comecinho das suas construções, quando os imigrantes chegavam. Agora vamos fazer um momento de pausa. Só que nesse momento de pausa, a gente vai fechar os olhinhos e a gente vai sentir e ouvir a nossa respiração. Eu quero que vocês puxem o ar profundamente pelo nariz e devagar solte pela boca. Mais uma vez, de olhinhos fechados, respira, puxa o ar. Inspira, solta o ar devagar. Mais uma vez. Respirar é quando eu puxo o ar. Respira. Inspirar é quando eu solto. Devagar, devagar. Tá muito rápido. Ó, bem devagarzinho. Puxa, 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 puxa. Solta, 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 solta. Isso é um momento de
Relaxamento. Até a prof ficou relaxada. Vocês estão relaxados? Não é assim, ó. Não. É devagar. Vamos tentar mais uma vez? Fecha os olhinhos. Opa! Tô te vendo aí, rapazinho. De olho aberto, fecha esse olho. Fecha o olho. Fechou. Agora, ó. Puxa o ar devagar. E solta mais devagar ainda. Mais uma vez. Vamos direitinho, que eu tô olhando. Isso. Olha que gostoso. É um momento pra gente relaxar. Quando a gente faz esses momentos de relaxamento, o sangue do nosso corpinho, ele dá uma descansada e ele vai direto pro cérebro. Significa que a gente vai aprender mais. Bora? Vamos lá. Você já visitou algum restaurante ou estabelecimento que serve ou vende alimentos típicos de outro estado ou região do Brasil? Vocês já foram em algum lugar assim? Ó, existe um restaurante chalé italiano, que a comida lembra a Itália. Existe restaurantes sírio e libanês, que lembra o pessoal lá do Líbano. Existem restaurantes japoneses, que traz a cultura do Japão. Aposto que alguém já deve ter visitado algum lugar assim, né? Aqui na nossa cidade mesmo nós temos todos esses, inclusive um mexicano, né? Ó, então, esses restaurantes, eles lembram a cultura de outro país. Olha só, aqui nós temos em seu bairro ou em outro que você já visitou, você viu algum imigrante como bolivianos, haitianos, sírios, aqui ó, japoneses ou etc. Então, em alguns bairros nós vamos encontrar pessoas que vieram de outros países para morar e ter uma vida melhor no Brasil. Os italianos, quando eles vieram para o Brasil, lá estava tendo guerra, sabe? Então, eles vieram para ter uma vida melhor, estava tendo fome na Itália. Então, os italianos vieram muitos e muitos e muitos navios com italianos. Muitos italianos, eles foram morar em grandes fazendas e também cuidar de agricultura, da parte da agricultura, né? E aí eles também trouxeram parte da cultura deles, que é o que todos esses imigrantes fazem, tá bom? Você sabia que quando identificamos elementos culturais de outros povos em nosso bairro, nós chamamos isso de diversidade cultural? E em seu bairro há esse tipo de diversidade? Pro, o que que significa isso, diversidade? Diversidade significa que são várias coisas. E cultural significa que são várias culturas de diferentes locais. Por exemplo, no meu bairro tem africanos que vieram da África, também tem japoneses que vieram do Japão. Então, o que, que acontece? Essas pessoas. No meu bairro também tem turcos que vieram lá da Turquia também, do Líbano. Então, esse pessoal, eles traz consigo a cultura deles. A casa deles às vezes é diferente da nossa casa, porque eles a roupa, a comida que eles comem. Então, geralmente lembra muito de onde eles vieram. E aí, quando tem esse tipo de pessoas nesses bairros, a gente chama de diversidade cultural, ou seja, várias culturas. Inclusive, tem uma festa na nossa cidade, em Maringá, que se chama Festa das Nações. Na Festa das Nações, tem muita diversidade cultural. Tem a barraca da comida italiana, tem a barraca da comida japonesa, tem a barraca da comida. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui, que agora me deu um branco. Eu falei o quê? Japonesa, italiana, turca, tem a barraca da comida chinesa, porque chinês e Japão é um pouquinho diferente, mas também não é muito. Então, as festas das nações lembram várias nações, vários locais do mundo inteiro. E quando a gente junta isso, a gente tem uma diversidade cultural, várias culturas que se entrelaçam, que a gente consegue viver junto e viver bem, tá bom? Olha só que legal, gente. Isso é diversidade cultural. São as culturas das pessoas, olha. Olha que lindo. Nós temos índios, nós temos, ó, aqui é argentino, aqui é africano, aqui a gente tem os europeus, ó, italianos, ó, aqui os mexicanos, olha, os indígenas. Que bacana, né? Muito legal. Isso é diversidade cultural.
É quando a gente consegue identificar várias culturas. É verdade? Olha lá, atenção. Os bairros, eles são compostos apenas de casas e apartamentos? Lugares com estabelecimentos comerciais não podem ser chamados de bairro? É verdade ou é mentira? É mentira. Espaços comerciais também fazem parte de um bairro, que é o que nós vimos na unidade anterior, lembra? A gente viu sobre os bairros residenciais, onde tem mais residências. A gente viu sobre os bairros comerciais, onde tem mais comércio. E a gente viu sobre os bairros industriais, onde tem as fábricas, não foi? Escreve aí, tá bom? Página 24. Então vamos lá. A tarefinha que vocês vão fazer é essa daqui e vai estar lá no anexo da atividade, tá? Onde o papai entra lá no site e aí vocês vão imprimir essa atividade e vão fazer ela e vão colar no caderninho de geografia. Lembrando que você tem que colocar lá, Colégio CCIM, Maringá, 17 de julho, tá bom? Então, é uma atividade que você vai falar sobre o seu bairro, tá bom? Ó, qual é o nome do seu bairro? Você vai escrever, marque o que tem no seu bairro. Quais desses estabelecimentos tem no seu bairro? Quais opções de lazer tem no seu bairro? Então, é tudo sobre o seu bairro, o bairro que você mora. Combinado? Ótimo! Então, muitos beijos e até a próxima aula. Um bom e abençoado final de semana. Deus abençoe cada um de vocês e aproveitem o fim de semana para descansar e brincar bastante, tá bom? Grande beijo, meus amores.